Seja muito bem-vindo a este canal onde temos a Palavra de Deus como nossa regra única de fé e prática. Essa palavra que é lâmpada e luz para os nossos pés e caminhos. E nós estamos lendo o livro do profeta Isaías. Eu tenho tido algumas dificuldades para colocar esses vídeos no ar, mas eu creio que daqui para frente agora a gente vai conseguir colocar toda semana, como é o nosso propósito. Segunda e sexta, leitura bíblica. Quarta-feira, uma mensagem fundamentada também nas Escrituras. Eu não tenho tido dificuldade para publicar o versículo do dia. Todo dia, 5h30 da manhã, graças a Deus, esse versículo tem saído, né? Então, se você está comigo aqui, seja muito bem-vindo, mais uma vez, né? Abra sua Bíblia para a gente ler essa palavra imutável, inerrante, infalível, indestrutível e eterna, porque é a palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos ler Isaías, capítulo 29, 30 e 31. Abra a Bíblia para ler comigo, ou então ouça com toda atenção a leitura que farei das Sagradas Escrituras. Então vamos lá? Isaías capítulo 29, Jerusalém e seus inimigos, ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao derredor de ti, secar-te-ei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho, a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te.
E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. A redenção de Israel. Porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, e o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Parece estar falando do Brasil em nossos dias, né? Por conta de uma palavra, uma pessoa é condenada e o direito é negado aos justos, enquanto os injustos e mentirosos e propagadores de fake news são valorizados nesse país, né? Lamentável. Mas Deus é justo. Deus está vendo tudo isso e vai chegar o tempo de Deus fazer justiça, manifestar a justiça dele aqui no nosso país. Temos orado por isso. Nesse exato momento nós estamos jejuando e orando. Estamos numa campanha de 40 dias, termina agora no dia 10, começamos lá no dia 1º de setembro. Se você puder, caminha conosco nesses dias que faltam aí de hoje até o dia 10 de outubro, né? Faltam poucos dias, mas dá tempo de você entrar conosco e jejuar em favor do Brasil, né? Vamos seguindo aqui. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se multiplicará, se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Vamos para o capítulo 30 agora. Contra a aliança com o Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá,
não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e opróbrio. Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Isso também está parecendo com o Brasil nos dias de hoje, né? Ninguém quer saber da verdade, só de fábula, de historinha, né? Só aquilo que serve de entretenimento, mas ninguém quer levar nada a sério, não quer levar a vida a sério, porque não leva a Deus a sério, infelizmente, lamentável, né? Ninguém quer ouvir uma palavra que confronta, que nos chama a mudar de vida, né? Mas quer viver na mesmice de uma vida sem Cristo, afastada de Deus, né? Parecendo o Brasil, gente desejosa de ouvir apenas o que é aprazível, o que massageia o ego, querendo ouvir apenas o que é ilusão e não a verdade. Vamos continuar. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Veja, eles não queriam ouvir mais a respeito de Deus. Pelo que assim diz o Santo de Israel. Eles não queriam ouvir sobre ele, então ele vai dizer a eles: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente, no momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estandarte no outeiro. Promessas consoladoras para Sião. Deus sempre tem uma palavra de consolo, né? Graças a Deus. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata
que recobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição, lançá-las fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Palavra dita às imagens de escultura: fora daqui, vocês não têm parte na nossa vida, nós sabemos que isso é pura ilusão. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeasse a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Julgamento da Assíria. Eis o nome do Senhor, vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações como peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Assíria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será ao som de tamboris e de harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, a pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Capítulo 31 e o último de hoje. O Egito é homem e não Deus. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio e faz vir o mal e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro,
que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada, não de homem, a devorará. Fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. E assim a gente conclui a leitura de hoje. Louvado seja o Senhor. Já está inscrito em nosso canal? Muito obrigado pelo apoio, pela força, pela parceria. Ainda não está inscrito? Se inscreva, dá essa força para a gente. Vamos fazer desse canal um instrumento para divulgar a palavra de Deus. Sejamos parceiros. Você ainda que não está inscrito, se inscreva. Vem junto conosco. E a todos vocês eu peço, deixem o like. Assim o YouTube entende a relevância desse vídeo, do trabalho que estamos fazendo aqui, e o próprio YouTube vai recomendar esse vídeo a outras pessoas. Mas eu conto com cada um de vocês para que compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para que a palavra chegue a muitos outros corações, abençoando muitas outras vidas. Um forte, carinhoso abraço. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.